amigos, um grande abraço. Sou Fábio Seródio, ao meu lado Luiz Carlos Quartarolo. Hoje é dia de futebol em rede, tem muita coisa legal para falar. Eu quero começar falando uma coisa mais legal ainda. Já estamos fazendo sorteio das pranchetas táticas da TIEP. Você pode entrar no nosso site, você vai ver lá o banner com a foto do sorteio. Se você clicar no banner, vai direto para o Instagram, onde o sorteio vai ser realizado, e lá tem todos os detalhes do regulamento, tá? Curtam, participem, é muito legal. Vamos sortear logo a primeira prancheta tática. Mas vamos direto aos assuntos da sexta-feira, porque está tudo agitado. Tem semifinal de Campeonato Paulista, tem Libertadores, tem Copa Sul-Americana. Começando pelo Campeonato Paulista, Palmeiras e Bragantino. Eu vou dar as notícias e a gente comenta. Primeiro, Palmeiras invicto. O Gustavo Gomes está suspenso nas eliminatórias, vai reforçar o Palmeiras na semifinal. O Luan lesionado, o Everton e o Kusevich, que estão nas eliminatórias, estão fora, são ausências certas do Palmeiras. E o Palmeiras abriu negociação para contratar um centroavante para chamar de seu. Até estou rindo. É o tal de João Pedro, centroavante de Al-Wahda, nos Emirados Árabes, tem 28 anos. Esse é o Palmeiras. O Bragantino, que terá a missão de tentar derrubar o Palmeiras, não vai contar com a sua principal estrela, o Arthur. Ele está com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e está fora do jogo. Dadas as notícias, e aí, Quartarolo, mais favorito do que isso impossível? O Palmeiras está numa fase. Boa noite, né? Boa noite, primeiramente, para você, meu caro Fábio Seródio, aqueles que nos acompanham no YouTube, agora ao vivo aqui no YouTube, também nas redes sociais, na AltV, do nosso grande Sérgio Oliveira, o Luquete, enfim, um abraço a todos vocês. Olha, o Palmeiras está no momento iluminado, né? Parece que tudo dá certo, né? Até o zagueiro que ele precisava de volta chegou, né? O Gomes está suspenso, o Paraguai não vai à Copa do Mundo, né? Não vai ter jeito. Então, o grande Gustavo Gomes vai ficar por aqui. E o Murilo é outro zagueiro, quer dizer, então, praticamente, ele recompõe a zaga, né? Então, não vai ter tanto problema assim. Não vai ter que improvisar novamente o Jailson. O Everton fará alguma falta, mas o Lomba, quando tem entrado muito bem, né? Parece que realmente o trabalho de treinamento de goleiros do Palmeiras é muito bom, tanto é que o nível do Everton é muito alto. E o Lomba, o Marcelo Lomba, que eu achava um goleiro médio, quando tem entrado, tem feito coisas também espetaculares. Talvez seja o momento, né? O momento dos fluidos positivos para esse time do Palmeiras. O Palmeiras é favoritíssimo, e aí tem essa dose a mais de sorte, né? Vamos colocar assim, da contusão do Arthur. Quando ele saiu no intervalo do último jogo, eu cheguei a imaginar, e muita gente falou, que ele estava saindo justamente para se poupar para esse jogo contra o Palmeiras. Ele saiu aos 43, 44, inclusive o técnico Barbieri nem fez a substituição. Se esperava que ele pudesse voltar no segundo tempo naquele jogo contra o Santo André, mas ele não voltou, voltou o Elinho, que é um jogador que tem a mesma característica dele, mas que é muito menos jogador que ele. Ou seja, nisso o Bragantino perderá muito, inclusive no jogo contra o Santo André. Enquanto o Arthur esteve em campo, o Bragantino foi um time. Aliás, ele fez até o gol. Enquanto ele saiu, é outro time que tomou até um certo sufoco. Ou seja, é uma grande vantagem a favor do Palmeiras, que ainda terá o atacante principal do adversário, o principal jogador do adversário, não jogará. E não só nessa partida, vai ficar um bom tempo fora. E o principal zagueiro volta. Quer dizer, é uma beleza, hein, Seródio? Na fase toda verde. É o sorteio da Libertadores, para você ter uma ideia. Mas eu, honestamente, o Palmeiras, para mim, está na final, não é nada, não é desprezar o Bragantino. Mas o Palmeiras está invicto, vai para a final. Eu tenho até dúvida se será ou não campeão invicto, porque time para isso tem. Acho que será um belo treino para o time principal do Palmeiras. A única ausência é o Everton, e o Lomba é bom goleiro. E o adversário, com todo respeito, fez uma boa campanha na fase de classificação do Campeonato Paulista. Hoje já tomou um belo susto no sorteio da Libertadores da América, mas não é um time que tem potência para derrubar o Palmeiras. Mas, Seródio, futebol, olha o que o Guarani fez com o Corinthians, olha que não sei o que, tá bom. Isso acontece, mas não é sempre. O natural é o Palmeiras passar e passar bem pelo Bragantino e ir para a final do Campeonato Paulista contra Corinthians e São Paulo. Eu não vejo nenhum drama
para o Palmeiras em relação ao Campeonato Paulista. É favoritaço o Palmeiras para ser campeão paulista na temporada. Bom, você, por favor, está vendo nosso programa no YouTube, dá uma olhada no link aí embaixo, no descritivo do programa. Tem o link da entrevista do René Simões, que é espetacular. Assista, curta, mande para os seus amigos, que é realmente uma conversa muito legal. Ele fala sobre técnico estrangeiro, fala sobre Neymar, fala sobre Jamaica, fala sobre muitos assuntos interessantíssimos, vale a pena você assistir. O outro jogo semifinal será São Paulo e Corinthians, jogo do domingo, jogo no Morumbi, essa é a grande vantagem do São Paulo, jogar no Morumbi. Vou dar as notícias para a gente comentar aqui. O Gabriel Sara, que o entorse no tornozelo, continua fora, ele é considerado o desfalque certo contra o Corinthians. O Arboleda está com a seleção do Equador, também não joga. E no Corinthians, a possível ausência é do William. Tem dores no quadril, diz que dói até quando pensa. Eu nunca vi isso, dor no quadril que dói quando pensa. Será que ele está pensando com o quadril? Mas, por caso, vai. É um bom jogador. Vai fazer trabalho regenerativo, como tem um período muito curto, é possível que fique fora do clássico contra o São Paulo. O São Paulo vetou aí a sondagem do Botafogo de 5 milhões de euros para contratar o Rodrigo Nestor, também acho que era muito pouco. São Paulo e Corinthians é um jogo mais equilibrado, Quartarolo. O que você pensa a respeito de São Paulo e Corinthians? Mais equilibrado. Eu acho que o Sara faz muita falta. O Sara tem sido um destaque importante no time do São Paulo. É um jogador que cresce, é um jogador para ser trabalhado, é um jogador de muito futuro, na minha opinião, dos garotos aí. Ele e o Nestor são aqueles que mais se destacaram, juntamente com o Luan, que, pelo jeito, que o técnico Rogério Ceni armou o time, parece que o Luan está perdendo espaço ali, né? Mas é um jogador que pode, a qualquer momento, ajudar também. Aquilo que a gente falava ontem na live, após a classificação do Corinthians, Seródio, continua valendo, na minha opinião. Se o Rogério Ceni escalar um meio-campo leve, veloz, esses meninos todos aí, realmente pode dar um caldo legal para o São Paulo, que joga em casa, apoiado pela sua torcida, e, além disso, o seu jogo contra o São Bernardo foi na terça-feira. Então, o São Paulo leva uma vantagem de 2 dias sobre o Corinthians, que ontem, inclusive, sofreu demais para passar pelo Guarani, passou nos pênaltis. Então, há até esse problema, essa pressão psicológica, mas o Corinthians é o Corinthians. O Corinthians é complicado quando você enfrenta o Corinthians, que ele tira forças, às vezes, de onde até nem tem. Então, por isso que eu acho que o jogo fica mais equilibrado. Mas só que há 10 dias a gente falaria que o Corinthians seria o favorito. Hoje já não tenho essa certeza. E mais, o William precisa explicar o que acontece. Porque desde o ano passado ele não consegue ter sequência de jogo. Ontem a gente até nas entrelinhas, criticou Vitor Pereira por tirar o William. Hoje a gente ficou sabendo que ele estava contundido, então até aí o técnico não teve como fazer outra coisa a não ser tirá-lo de campo. Ele levanta a mão, diz que está doendo, vai embora. Mas, olha, é preciso explicar essa situação do William. É muito vidro, sabe? É muito jogador de vidro. Será que ele voltou com tantos problemas? Ou realmente não fez uma pré-temporada como devia? Porque ele é um jogador importante demais, principalmente para esse tipo de jogo, né? Que é o jogo do 1 contra 1. Ele é muito bom nisso, é um jogador que faz gols de vez em quando. Então, eu acho que vai fazer muita falta para o Corinthians, é uma vantagem a mais para o São Paulo. Mas, de novo, é um jogo mais equilibrado, você tem razão. Mas, nesse momento, eu acho que o São Paulo é o favorito. É um jogo mais equilibrado, até porque são 2 times em formação. O Corinthians é um time que tem uma base mais sólida. O São Paulo ainda não tem nenhuma definição de 11 titulares. O Rogério Ceni mexe a toda hora. A gente nunca sabe qual é a surpresa do dia. Mas o Corinthians tem esses problemas. O time não está rendendo o que estava rendendo antes na mão do Fernando Lázaro. Verdade. O português chega aqui com uma fama extraordinária, diz que a varinha dele é pequena, que não faz milagre. Então, vamos ver, é hora do português colocar as manguinhas de fora, o Vitor Pereira. Porque até agora ele estreou com derrota, perdeu para o Palmeiras, ganhou da Ponte Preta, que foi rebaixada. Aliás, eu recebi, sabe o Fabinho, aquele jogador que estava na Ucrânia, que nós entrevistamos no Futebol de Rede, entrevista? Pô, que legal. Ele está na Ponte Preta, acabou de acertar com a Ponte Preta aí. Muito legal. De uma forma ou de outra, estamos ajudando também o cara. Que legal. Então, boa o Corinthians sorte para ele, né? Vai precisar, a Série B vai estar aí.
Bom, o Corinthians é um time que também ainda não empolga. Acho que vai ser equilibrado até pelo desequilíbrio técnico das duas equipes. Se você comparar quem perde mais, o São Paulo sem o Sara, o Corinthians sem o William, é lógico que perde mais o Corinthians sem o William, mesmo que eu leve em consideração que o William em fim de carreira. Ele em fim de carreira é melhor do que muito jogador aí, mas está em fim de carreira. No Arsenal foi a mesma coisa, viu, Quartarolo? Não era titular, tinha uma contusão atrás da outra, dolores para cá, dolores para lá. É um jogador em fim de carreira. Foi brilhante, merece aplauso, mas é um jogador em fim de carreira. Então, no aspecto técnico, os dois vão ter perdas, vamos ver o que vai acontecer. Leve em consideração que o incrível Arboleda não vai jogar, e isso é terrível, porque joga o Pelé. Joga Diogo Costa e Pelé, né? Vai ser um jogo aberto. Isso daí não dá para você colocar Diego a mão. Costa, não é Diogo Costa. Diego Costa. Diego Costa e Pelé. Ai, meu Deus. Não é Pelé também, coitado. Não vamos fazer isso com o Pelé. É Léo. Léo. Então, vamos ver o que vai acontecer. É um jogo mais aberto. Eu até apostaria todas as minhas fichas no Corinthians se o jogo fosse em Itaquera. Que o São Paulo só não erra o caminho para ir para Itaquera, porque o resto não consegue nada. O jogo vai ser no Morumbi, o Corinthians não se assusta tanto com o Morumbi. Vamos ver, é um jogo equilibrado, um jogo que não dá para cravar quem passa. No jogo do Palmeiras eu cravo, da Palmeiras. O jogo do Corinthians e São Paulo vai depender das circunstâncias. Daqui chove, faz um gol. Vamos ver o que acontece. É um jogo mais equilibrado. Agora, Seródio, a Federação Paulista de Futebol, a zelosa federação, escalou 2 árbitros, o mais experiente para Palmeiras e Bragantino, Luiz Flávio de Oliveira, que o Palmeiras detesta, né? A verdade é essa, o Palmeiras critica muito a questão. Não, uma beliscadinha. E São Paulo e Corinthians, árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo, que não é um árbitro tão rodado assim, mas é um árbitro que já está aí há muito tempo. O José Cláudio Rocha Filho será o VAR no jogo do Morumbi, e no jogo do Palmeiras, o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. A gente fala do VAR porque o VAR, às vezes, tem uma interferência direta. Não estou dizendo que é uma interferência ilegal ou danosa, ou realmente desonesta, mas tem interferência no jogo em muitos lances que é para esclarecer. E tomara que, se interferir, venha para esclarecer com rapidez para não parar o jogo. Então, eu vi o jogo, estava falando do jogo do Bragantino, quem apitou foi o Rafael Claus. Ele deixou o jogo correr, os caras davam pancada de tudo quanto é lado. Então, a minha interpretação naquele momento foi a seguinte, o Seródio. Tem árbitro que, quando é jogo entre 2 clubes considerados pequenos, que não tem tanta repercussão na chamada grande mídia, e também a pressão de bastidor é menor, a torcida é menor, o cara deixa apanhar. Teve um monte de falta lá que aconteceu, que se é no clássico agora domingo, o cara dá. Entendeu? Então, é uma maneira de apitar e deixou o jogo correr, então foi um inferno. Ontem, por exemplo, há muita reclamação daquelas 2 entradas do Fagner, que merecia alguma coisa mais agressiva por parte do árbitro, né? Pelo menos mais direta, e também o próprio Giovanni Augusto, que agrediu o jogador do Corinthians e só levou o cartão amarelo. Mas, de qualquer maneira, ele manteve o critério, né? Então, aí estão os árbitros das finais já confirmados pela Federação Paulista de Futebol: Vinícius Gonçalves Dias Araújo para o jogo São Paulo e Corinthians, e Luiz Flávio de Oliveira, Palmeiras e Bragantino, Seródio. E teremos emoção no futebol de São Paulo, lembrando que na Bahia vão jogar o acarajé para cima, quem segurar quando ele cair é dele, já que Bahia e Vitória estão fora. No Rio Grande do Sul, a final já está definida, Grêmio e Ipiranga, o Internacional já foi devidamente escanteado. No Paraná, teremos a decisão entre Atlético e Curitiba. O Curitiba está na frente, é semifinal ainda, mas é uma semifinal que decide o campeonato. No Rio de Janeiro, o Flamengo espera o vencedor de Botafogo e Fluminense. O Fluminense está 1-0. Vamos para o jogo no domingo. Em Minas Gerais, teremos mais uma fase de amistosos antes de Cruzeiro e Atlético Mineiro fazerem a final do Campeonato Mineiro. Ok? Seródio, você acredita que lá no Sul vai haver o grito do Ipiranga? Eles vão gritar, só não sei se vai ser de felicidade ou de tristeza.
Você vai ver também no nosso descritivo aqui no YouTube o link do nosso site. Aliás, hoje escrevi sobre a tragédia de Palermo, que é a eliminação pela segunda vez da Itália em Copas do Mundo. Leiam lá, principalmente a parte final, que é a conclusão do texto, é aquilo que eu penso do que está acontecendo no futebol italiano. Bom, Quartarolo, vamos falar de Libertadores da América. Eu vou falar grupo a grupo. Yes. Você me fala se foi bom ou ruim para o time brasileiro, tá? Só Grupo isso que A. você quer. Palmeiras, Emelec, Deportivo Táchira e Independente Petroleiro. Palmeiras em primeiro e segundo. Que sorte, hein? Não tem jeito. Olha, se a tia Leila e o Abel Freire jogarem na Mega Sena, sem pagar eles ganham. Vou te contar. Não, é verdade, porque realmente é o tal negócio. Né? A gente está analisando hoje, data hoje, 25 de março. Eu vou analisar a data que você quiser. Sim, se o Palmeiras não passar nesse grupo em primeiro, é vergonhoso. Não, eu também acho, Ceroli, mas é isso que eu ia falar para você. Por exemplo, o campeonato, o torneio, você olha para o grupo, não tem jeito do Palmeiras não passar. Não tem e como. de passar em primeiro, não tem jeito. Palmeiras já está nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Aí pode acontecer alguma coisa no meio do caminho. Mas a verdade é que já está lá, né? Não tem o que reclamar. Deportivo Táchira, Petroleiro e Emelec. Vou falar para você, o Emelec, o Táchira e o Petroleiro, os adversários mais complicados do Palmeiras desse grupo são as viagens. O aeroporto. É o avião. No grupo B é o grupo um grupo fantasma. Tem o grupo da morte e o grupo fantasma. Sabe o que é o grupo fantasma, Cortão? O que é o grupo fantasma? Aqueles que não ganham nada. Atlético Paranaense, Libertad, Caracas e The Strongest. Aí Atlético Paranaense e Libertad devem passar, né? Não, passa. O brasileiro passa. O brasileiro passa. Vamos socar nos brasileiros. No grupo C, meu Deus do céu, o Loredo, essa altura do campeonato, já engoliu o Cavanhaque. Nacional do Uruguai, Vélez Sarsfield, Bragantino e Estudiantes de La Plata. Meu Deus do céu. A única vantagem aí, Ceroli, é que as viagens são... Não, as viagens são curtas. Não tem vantagem. Não, a logística é melhor que a do Palmeiras. Vai Montevidéu, fácil de ir. Argentina, fácil de ir. Eu estou sabendo que o Loredo, né, já comprou todas as passagens para transmitir os jogos lá para Bragança Paulista. Agora, eu acho que o Bragantino tem condição de passar. O problema maior do Bragantino é quando chega na fase decisiva. O Nacional, você tem visto, você é um dos poucos que vê o campeonato uruguaio. Atualmente, o Bragantino é melhor que o Nacional. O Vélez é o time que deve brigar aí. Tá bom, não adianta aí. Antes já foi reprovado há muito tempo. La Gana é diferente. Sim, claro. Se o Bragantino conseguir ir para a Copa Sul-Americana, agradeça. O terceiro vai para a Sul-Americana, né? O terceiro vai. Grupo D. Atlético Mineiro, Independente Del Valle, Tolima e América Mineiro. Conseguiram fazer o América pegar o Atlético na Libertadores da América. Rapaz, eu vou torcer aqui pelo América Mineiro e pelo Atlético Mineiro, para os dois brasileiros passarem. Dá para os dois passar. Eu também acho. O que pode complicar um pouquinho é o Del Valle, mas a gente está levando em consideração que ele já fez. Atualmente ele já não é mais aquele grande Del Valle, né? Então, acho que o América... De grande tinha só o Ramírez, que foi passava a imagem de que era o melhor técnico da Espanha abaixo do Guardiola. Sim, me parece que não. Agora, o técnico do América Mineiro, e eu acho que ele vai continuar até lá, se Deus quiser, vem fazendo um bom trabalho, é o Marquinhos Santos, que eu considero amigo, vou torcer por ele, viu? Um cara muito legal, um cara que conhece futebol, e está na hora realmente de fazer um trabalho mais internacional. Boa sorte para ele. Tomara que ele passe. Aí vem o grupo E. Boca, Corinthians, Deportivo Cali e Always. Always era nome daquele negócio... Do quê? Não é nome de música, não? Não, música negócio. É My Way, né?
Desse grupo aqui, eu apostaria que Boca e Corinthians devem passar, ou primeiro ou segundo. E o Deportivo Cali deve ir para a Sul-Americana. Só que o Deportivo Cali tem uma certa tradição. Esse Always Red aí, esse aí vai só brincar, ganhar um dinheirinho e vai embora para casa, tá? Só pode causar crise. O fio da navalha desse grupo chama Always Ready. Que se eles arrancarem um ponto de alguém, vai ser demissão. Quem perder ponto para ele, não se classifica. Grupo F. River Plate, Colo-Colo, Alianza Lima e Fortaleza. Coitado do Fortaleza. Fortaleza dançou nesse grupo aí, viu, cara? Porque realmente... bem que... Eu assisti. River Plate, né? River Plate. Ele vai brigar com o Colo-Colo e a Alianza Lima. Dá para brigar até por uma Sul-Americana e, quem sabe, até pelo segundo do grupo. Acho que tem esperanças para o grande Fortaleza do Voivoda. Hoje caiu o Thiago Nunes lá, né? Mas foi do Ceará. Eu vi. Eu tenho visto alguns jogos de Boca e River, clássico. No River ainda é bem melhor do que o Boca. Você pode escrever isso. Sim. Mas são times de tradição, é muito difícil. Sim. Grupo G. Peñarol, Cerro Porteño, Colón e Olímpia. Não vai ser mais Defensores del Chaco, vai ser Avacalhadores del Chaco esse grupo. O Peñarol pela história, mas o Peñarol é exemplo do Nacional. Vive um momento muito ruim. O futebol uruguaio está muito por baixo, né? Se bem que ontem, através do grande gol do Arrascaeta e da passada de mão que deram no Peru, o Uruguai já está também na Copa do Catar, falta só realmente o quinto da América do Sul, que pode até ser o Peru. Peñarol, eu acho que, olha, é um time até a ser batido aí, viu? Cerro Porteño e Olímpia, não sei não. Os dois paraguaios, se fosse na época do Nicolás Leoz, haveria uma tramazinha aí para ajudar a passar os dois, viu? O Olímpia eu vi jogar, não vi grande coisa. E no grupo H, Flamengo, Universidade Católica, Sporting, Cristal e Talleres de Córdoba, que fez história contra o São Paulo. O Flamengo passa. Passa o Flamengo. Mesmo com técnico que não sabe nada. Não, Católica já não acho. Católica vai ser. Eu acredito mais no Católica do que nesses outros dois aí. Los Cruzados estão a jogar muito mal. Sporting Cristal, meu Deus do céu. É um time tão tradicional, mas ruinzinho. O Talleres também. O Talleres, a única vantagem dele, meu caro Serodi, é que é um time argentino. Então, é mais brigador, sabe disputar competição. Mas não conte muito com isso, não. Não, o time é fraco, mas se você levar em consideração que jogar na Argentina contra time pequeno é duro, sim. Essa é a Copa Libertadores da América, vai sair a tabela. O Palmeiras tem uma sorte no sorteio, meu Deus do céu. Eu fico imaginando a tia Leila no programa do Silvio Santos, aquele rolo entrando lá. Ela vai ganhar tudo. Como é que chama o programa? Roletrando. Desculpa aí, entendi outra coisa. Meu Deus, mas que sorte. E vamos à Copa Sul-Americana, os grupos são sorteados. Antes disso, me permita, Serodi. Palmeiras deve ser finalista da Libertadores. No Brasil, acho que Flamengo e Atlético Mineiro devem brigar bem, pode até chegar, né? O Corinthians eu esperava mais, mas vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que clube brasileiro e na Argentina o River Plate, né? Tá certo? Eu colocaria na ordem para favoritos ao título na Libertadores: Palmeiras, River Plate, Flamengo e Atlético Mineiro. Eu tiraria o River, colocaria em terceiro, colocaria o Flamengo em segundo. Bom, vamos lá, Copa Sul-Americana, lembrando que nesta fase de grupos eles vão ganhar uma graninha e tal, mas só passa o primeiro, e aí recebem 8 equipes que ficarem em terceiro lugar na fase de grupos da Libertadores da América. Portanto, o Corinthians pode ir para a Copa Sul-Americana, quem mais aqui? O Bragantino pode ir para a Sul-Americana, o América Mineiro pode ir para a Sul-Americana, pode ter alguns conhecidos. Fortaleza. Na próxima fase. Fortaleza. Bom, na Copa Sul-Americana. Atlético Paranaense. Vai passar. O grupo do Atlético Paranaense é muito fraco. Grupo A: Lanús, Montevideo Wanderers, Metropolitanos
e Barcelona de Guayaquil. Esse é o grupo rapaz. mais forte da Copa Sul-Americana. Eu acho difícil para o Barcelona, né? Porque o Bustos chegou no Santos e disse que ia transformar o Santos num novo Barcelona, mas não é o Barcelona da Espanha, é de Guayaquil, vai trazer todo mundo de lá. Mas, brincadeira à parte, eu estou achando que o Barcelona é o mais forte desse grupo. Viu? Barcelona e Lanús vão brigar para classificar. Também acho. Grupo B. Racing Melgar, River Plate e Cuiabá. Cuiabá já é. River Cuiabá Plate do Uruguai, tá? Uruguai. Aquele que eliminou o Santos. Puxa, não precisa lembrar? Vai passar o Racing. Eu acho que passa o Racing, mas eu espero que o Cuiabá dê muito trabalho para eles. Tá, agora vamos lá. Você deve ter ficado com o coração batendo. Santos, União La Calera, Banfield e Universidade Católica de Equador. Madre de Deus. Eu acho que o Santos tem condições de passar, pelo menos nessa fase. Dá para pôr o Bustos de fora, Catarina. Dá para botar o Bustos de fora. Se ele não classificar num grupo que tem União La Calera, Universidade Católica, da onde você falou? Do Equador. Equador, meu Deus. Esse time, por exemplo, o Bustos tem a obrigação de conhecer. E Banfield. O Banfield é um time argentino, mas é um time pequeno, né, Serote? É pequeno. Aí vem o grupo do São Paulo, o grupo D. Esse daqui, olha, o São Paulo tem que fazer uma campanha com a companhia aérea. São Paulo, Jorge Wilstermann, Ayacucho. Tu sabes de onde é Ayacucho? É de lá do Peru, né? Sim, Ayacucho de Peru. De la altitude? Sim, la altitude. E Everton, que não é da Inglaterra, viu? É o do Uruguai? Então, esse é o grupo do São Paulo. Mas o Wilstermann é de Santa Cruz de La Sierra, não é? Sim. Então, ou seja, não vai pegar altitude na Bolívia. É jogo para ganhar. Olha, é tanto voo que vai ser difícil. Mas São Paulo passa. Se São Paulo não passar também, vou te contar. Grupo F. Internacional de Porto Alegre, Independiente de Medellín, o 9 de outubro e o Guairena. O Internacional também passa, mesmo com essa porcaria desse treinador. Guairenha. O Internacional também passa. Internacional passa, também acho que passa, mas o time de Medellín é um time chato, né? Não é Independiente de Medellín, não é Atlético Nacional de Medellín, Independiente. Não, aliás, eu acho que eu sou o único brasileiro que tem uma camisa do Independiente. Vai usar no dia do jogo. Pronto. Grupo F, LDU, Defensa e Justiça, que está sendo treinador, Crespo. Sim. Atlético de Goiás e Antofagasta. De Chile. Sim. O time aqui para passar é a LDU, né? A Liga de Quito, né? Se bem que o Defensa e Justiça pode dar um trabalho. Sim, mas eu acho que passa a LDU. Um dos grandes favoritos da Copa Sul-Americana no grupo G, Independiente. Sim. É o rei de Copas. De La Guaira, Deportivo La Guaira, Ceará. E o Cavaleiro. General Cavaleiro. A Independiente passa. Ele é Independiente, passa. Vai passar. Sim. No grupo H, Júnior de Barranquilla, Oriente Petroleiro, União de Santa Fé, que é da Argentina, e o Fluminense. O Fluminense passa, Quartarolo. O Júnior de Barranquilla é o único time que pode criar algum problema, né? Mas eu acho que o Fluminense também passa assim. Passa o Fluminense. O Júnior Barranquilla, futebol colombiano lá em Barranquilla, tem alguns times que, para jogar lá, inclusive, é muito complicado. Mas o Fluminense tem condição de passar, sim. Na Copa Sul-Americana, se tivesse que apontar favoritos, o Independiente é um, Racing é outro, tá? E o São Paulo? Eu acho São Paulo e Fluminense. São Paulo e Fluminense. É isso aí. São os favoritos. Bom, falamos aqui dos sorteios da Copa Libertadores, da Copa Sul-Americana. A seleção brasileira esteve em campo contra o Chile pelas eliminatórias da Copa. Uma goleada surpreendente, 4-0. Eu gostei muito que o trio de arbitragem deu a volta no gramado também para comemorar o jogo. O segundo pênalti não foi, não, Cantarone.
Eu vi muito pouco esse jogo, confesso que eu não Não prestei foi, muita não. atenção. Não foi, não. Não, Não foi, deram não. um pênalti para nós. Quando a coisa aperta, chama o Chile. E o Chile é um país, né, que teve uma grande safra de jogadores, né? Mas se você analisar hoje, a safra está acabando. O Vidal, esses caras aí, o Isla, lateral que está no Fluminense, hoje é pior que o Rodinei. Tem os zagueiros também estão na descendente. Então, é complicado, porque não é um país que revela tantos jogadores como o Brasil e a Argentina, por exemplo. Então, há uma complicação de reposição de peça e, muito provavelmente, ainda por mais uns 2 anos, você vai ver o Vidal jogando como comandante do time do Chile. E aliás, o Chile não vai para a Copa, né? Chile é complicado. Aliás, a única coisa que chamou a atenção no Chile contra a seleção brasileira foi o Vidal, porque a torcida do Flamengo começou a gritar Mengo, 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 ele também. Nunca vi um cara tão louco para jogar no Flamengo do que esse Arturo Vidal. Vou te contar, hein? Meu Deus do céu. E não é assim grande coisa. Ele já foi um grande, ele já foi um grande jogador, né, Seródio? Hoje está na descendente, não é? Está na Internacional e tal. Mas não joga, né? O Brasil passou. O Neymar fez um gol de pênalti, o Coutinho outro. O Vinícius Júnior fez o primeiro gol dele com a seleção brasileira. Foi fácil, foi um jogo fácil. O mais importante, o mais emocionante no Maracanã foi a despedida que Galvão Bueno fez do estádio do Maracanã. Foi o último jogo que ele transmitiu no Maracanã. Ele vai ter outras despedidas até o fim do ano, em jogos de brasileiro, provavelmente, também na Copa do Mundo vai ser seu último trabalho como narrador da TV Globo. É um cara que marcou época, um cara que a gente admira. Você pode falar o que quiser. A gente conviveu com o Galvão, não como amigo, mas em várias viagens, né? Então, tem que homenagear o Galvão Bueno, que é um dos maiores da história, dos maiores narradores da história da TV brasileira e mundial. Então, você tem que aplaudir o Galvão Bueno, foi emocionante. É um cara que, sabe, dizem que ele é ufanista, que ele é nacionalista, mas ele é a voz dos grandes jogos da Globo, é muito marcante. Vai ser um cara difícil de ser substituído, porque todo mundo fala, ninguém fica 30 anos da Globo só porque é bonito, só porque é lindo. Tem que ter muita competência. Ele nunca foi, hein? Exatamente. E mais do que isso, né? Ele narra qualquer tipo de esporte, é um cara fantástico e que a gente tem que render homenagem justamente nesse momento que ele está se despedindo, porque depois que morre, daí vira nome de rua, vira nome de viaduto, vira nome de cidade, aí não adianta mais. Então tem que abraçar o cara agora. Eu convivi com o Galvão, como eu disse, apenas profissionalmente, não sou amigo do Galvão Bueno, né? Tem pessoas que podem falar muito mais sobre ele, mas das vezes em que eu encontrei, ele foi muito cordato, foi muito atencioso, muito educado. Até escrevi isso hoje. Teve um evento em Curitiba, que nós somos convidados, o Galvão Bueno também foi convidado, um evento em Curitiba, que o Galvão falou que ele era meio parente meu por causa da família Seródio. Não acredito muito, não. Também aquele ambiente não estava muito propício para diálogos sobre DNA. Mas, em todo caso, é um grande cara, um profissional exemplar. Convivi com ele. Parente dele, Seródio? Ele que inventou essa, mas não sei nem se ele lembra disso. Que aquele evento estava muito cheio de nuvem. Estava. E aí, mas é um cara sensacional. É um projeto que não deu certo, né, Seródio? É um projeto que não deu certo. Mas eu cruzei com o Galvão profissionalmente, até no Corinthians. Um cara educado, um cara respeitável em todos os sentidos. Mas não foi só ele que se despediu. O Tite também está se despedindo da seleção brasileira no Maracanã. Se despediu, ficou emocionado. Se bem que ele só dirigiu o time 3 vezes no Maracanã. Mas não quer saber. Aí não é culpa dele, né? Perdeu uma, ganhou outra, com taça e tudo, e esse contra o Chile. E é o Chile, né? Mas parabéns, tem que ganhar. Esse jogo tinha que ganhar de 4 mesmo. O time adversário era para isso, né? A campanha do Tite nas eliminatórias é impecável. Sim. Mas nem o mais mal-humorado dos jornalistas esportivos consegue arrumar pulga na orelha do Tite. Consegue. Pode não gostar dele, pode não gostar do Neymar, pode não gostar disso ou daquilo, mas uma campanha impecável.
Também acho, Seródio. É como a gente, quando critica o Abel Ferreira. Ah, mas vocês são tudo burros, opá. A campanha do Abel é impecável. Impecável, impecável. Realmente é uma verdade. campanha. Então, por isso que eu acho que não dá para criar muito pelo em ovo em relação ao Tite. Vai para a segunda Copa do Mundo. Acho que faz muito bem de tirar o cavalinho de campo. Sim. O cavalo, os potrinhos, tudo junto. Mas aí surgiu ontem a informação de que o Tite assinou ou está para acertar com o Arsenal, na Inglaterra, coincidentemente, onde trabalha hoje o Edu Gaspar, que foi um ídolo como jogador lá, teve uma boa passagem, como dirigente. Foi ele o cara que criou o projeto Arteta, que parece que não está dando certo, mas no Arsenal teve muitos problemas e se recuperou. Ainda bem para o Arsenal. Eu conheço o Arsenal de perto, fui no estádio, fui conhecer tudo do Arsenal lá. Lá vai ser diferente. Essa empreitada, Tite, vai ser muito mais difícil do que a seleção brasileira. Aí que tá, né, Seródio? Mas ele é um cara inteligente, o fato do Edu estar lá não o desabona, ao contrário, é claro que o cara vai chamar alguém que ele conhece. Edu é um ótimo profissional, não estou desabonando do Edu. Sim, não, mas o fato de muitas pessoas falam, porque é amigo. Não, primeiro que para trabalhar com você vai ter que levar gente que você confie, gente que é seu amigo mesmo. E o Edu tem sido um cara, uma realidade já como diretor de futebol, já foi na seleção, trabalhou com o Tite no Corinthians, ou seja, eles se entendem muito bem. Eu acho que esse ponto lá vai ajudar muito o Tite, porque ele já vai ter uma referência do local, vai ter informações. O Tite é um cara muito estudioso. O Arsenal não é time que tem, vamos dizer assim, aquela obrigação de ser campeão da Europa, campeão de tudo. É um time que trabalha bem, inclusive, os campeonatos, as classificações, desde a época do Ferguson, né? Que todo mundo fala que era o Ferguson técnico lá? Era, né? Não. Era Arsenal, o Wenger. O Ferguson era do Manchester. Ferguson era do Manchester United. Mas aí que fala, os dois ficaram muito tempo no comando, né? Sim. O Wenger ficou lá há 20 anos, eu nunca vi isso na minha vida. E não ganhando, né? E não ganhando, porque ganhou uma vez ou outra. Se você analisar o tempo que ele ficou e os títulos que ele conquistou, realmente não foi grande coisa. Agora, ele fez uma infraestrutura fantástica no clube que está ajudando até hoje. E o Ferguson fez também no Manchester, essa que é a grande verdade. E isso vai ajudar o Tite. Agora, eu não sei qual a cabeça dos ingleses nesse momento, pensando o Arsenal daqui a 2, 3 anos. Porque eles podem falar, bom, vamos trazer um cara que é técnico da seleção brasileira, tem experiência, o Edu vai bancar o cara, mas esse cara vai nos levar a novos ares, vai nos levar a novos degraus. Como diz o Bruno Henrique, outro patamar. Aí não sei se a ideia é essa. De qualquer maneira, eu acho que seria bom para o Tite trabalhar lá, vai ganhar mais experiência, dinheiro ele não precisa mais, mas vai ser muito legal. E eu tenho grande respeito pelo Tite, pelo trabalho que ele faz, e não concordo, só para encerrar essa tese, esse comentário, meu caro Seródio, essas pessoas que dizem assim, mas ele ganha a eliminatória, ele vai bem, daí chega na Copa. Amigo, Copa é de 4 em 4 anos. Enquanto não vier a Copa, a competição que você joga é Copa América e eliminatória. Então, você tem que ganhar essas competições. É a mesma coisa amanhã. Palmeiras e Bragantino. Não adianta falar assim, o Palmeiras, o Mundial, a Libertadores. Amanhã o jogo que o Palmeiras tem que ganhar é o do Bragantino no Campeonato Paulista. Se as pessoas não conseguirem entender isso, não vai ter Brasil e Inglaterra disputando eliminatória na Europa. A eliminatória nossa é aqui. Eu não sei se as pessoas sabem, mas a América do Sul, o Brasil fica na América do Sul, não fica na Europa. Bom, eu acho que Tite é uma pessoa formidável, tive problemas com ele, mas não com ele precisamente, mas pelas circunstâncias. Acho um ótimo treinador e um cara honesto acima de tudo. Estou falando isso de coração. Honestidade é a cara do Tite. Só acho que as pessoas que rondam o Tite deveriam ter notado que não era o momento oportuno de chamar o tal do Martinelli, jogador do Arsenal, que nunca foi convocado para a seleção, justamente na hora que estoura o assunto Tite-Arsenal. Fábio, mas você está falando aí, tem alguma coisa a ver? Não, não tem.
mas não é preciso ter, nem parecer. É preciso evitar esse tipo de situação. Então, o Martinelli não vai para a Copa do Mundo, o Martinelli não é jogador que você tenha que ir buscar no aeroporto, e justo aparece agora numa convocação, justo no momento que se fala em Tite e Arsenal. Poderia ser evitado. É a minha opinião. Tem alguma coisa? Não tem, mas eu evitaria. É apenas a minha opinião. Bom, para encerrar, eu falei para você que escrevi sobre a tragédia de Palermo. Sim. Itália está fora. Eu, ao contrário do Casagrande, que eu amo de paixão, não acho que foi só incompetência. Está lá no texto a minha opinião. Gostaria de saber a sua opinião. Você não deu aquela velha frase, né? Quando convocaram dois jogadores que aqui no Brasil eram incipientes para tentar salvar a seleção italiana, já que eles se naturalizaram italianos, para ser um novo Jorginho, que é até um bom jogador, mas eu não considero nada de excepcional, você vê que o atual momento do futebol italiano é muito ruim. E talvez seja um aviso posterior para o futuro de vários países. Quando o futebol italiano teve um momento que era o melhor campeonato do mundo. Era o melhor campeonato do mundo por causa dos estrangeiros. Mas isso atrasou a formação do jogador local. A seleção italiana foi perdendo qualidade. Os italianos não jogam bem futebol mais. Eles tinham o Catenaccio lá, o Chiellini falou isso. Chiellini falou assim que o Guardiola destruiu a história do futebol e a razão de ser do futebol italiano. Porque esse negócio de ficar tocando bola, a Itália perdeu toda a sua essência, que era um time que jogava defensivamente, marcava bem demais, era a melhor marcação do mundo, e hoje ela não consegue marcar, nem passar o meio-campo jogando e nem atacando. E teve grandes jogadores dos vários setores. A Itália vem caindo de produção há muito tempo. Essa que é a grande verdade. Nas duas últimas Copas, ela foi mal. Aí ganhou a Euro, mas a gente sabe como foi. A Euro, de vez em quando, vira uma Copa América lá também. Vai chegando e acabou ganhando. Agora, ficou para repescagem, nada contra a Macedônia, mas você não pode, em casa, em Palermo, dentro da Itália, me parece ainda, e acabou tomando um gol aos 47 minutos, depois de criar inúmeras chances e não conseguir jogar, que é aquela história. Quando eu sou atacado, eu sei jogar. Quando eu preciso propor o jogo, eu não sei. Certo, Abel Ferreira? Ou melhor, certo, Mancini? Bom, eu acho, com respeito à opinião de quem acha que é incompetência, respeito à opinião do Quartarolo, mas para mim isso daí é nada, é fruto de 2 décadas de tragédias no futebol italiano. O futebol italiano era a principal liga do mundo, tivemos vários escândalos desportivos na Itália, e a liga italiana, que já foi a melhor do mundo, passou a ser uma liga de 4ª categoria. Essa é a verdade. Com uma liga de 4ª categoria, investimentos menores, menos jogadores, a coisa não ficou muito legal. E aí, vamos pegar um para Cristo, que nem a mãe do Mantini hoje falou que a culpa do Jorginho, que perdeu 3 pênaltis nas eliminatórias e que não chamaram o Balotelli. Não adianta querer pegar um para Cristo. Vão tirar o Mancini, estão falando em colocar o Cannavaro, que é técnico na China, estão falando de tentar convencer o Ancelotti a ser técnico da Itália. Acho difícil isso acontecer. O fato é que a Itália, o futebol italiano precisa de se reestruturar profundamente, sem seriedade, sem investimento, sem não tendo molecagem, que foi o que aconteceu nos últimos 20 anos no futebol da Itália. A coisa um dia explode. Foram campeão da Europa, uma grande ilusão, não que não fosse merecido, mas foi iludido. O time está velho, hoje está cheio de Uriondi, tentando resolver aquilo que não tem na seleção, e aí a tragédia aconteceu. Para sair dessa, só com reestruturação, é a minha opinião. Quartarolo, manda um beijo para todo mundo aí que acabou o programa. Em homenagem aos tifosi que estão tristes, um bacio. Um bacio. Um bacio. Um bacio. Bom fim de semana, boas decisões aí pelo Brasil afora, aqui em São Paulo também. E a gente se vê no fim de semana e também, é claro, na segunda-feira no Futebol em Rede, novamente, às 20 horas aqui no YouTube, nas redes sociais, na AltV. Um abraço, meu amigo Fábio Seródio, um abraço para vocês. Um beijo para todos vocês, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!
Tchau!